sair desse aí. Vamos ver se agora deu certo. Carregando. Ao vivo. Vamos ver aqui. Olá, novamente. Vamos ver se deu certo agora. Vamos esperar o pessoal entrar para dar um feedback. Aí. Que ainda não está aparecendo ali. Olá, novamente. Vamos ver. E agora, pessoal? Deu certo? Estão nos ouvindo? Vamos ver. E aí? Não sei. Quem está online? Vamos nos comunicar, pessoal. E aí, estamos sendo ouvidas agora? Vamos ver se a gente acertou. Tudo certo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Boa noite. Boa noite, Sandra. Estamos sendo ouvidas agora? Aê, Estamos agora sendo ouvidas agora. Agora foi. Então, maravilha. Agora deu certo, que bom. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Vamos começar novamente, então. Já começamos causando. Muito prazer, eu sou a Agatha Monteiro. Eu sou a Juliana Borer. E nós somos aqui de Curitiba, Paraná. Estamos entrando no clima aí do calorzinho de vocês, né? Então, ficamos muito felizes pelo convite de participar, fazer até esse tempinho, né? A gente fala palestra musical, mas é mais uma conversa musical, né? Sobre o nosso evangelho tão querido e tão amado. Então, confesso para vocês aí, confessamos, né, quando a gente viu aquela foto da capa do grupo do Evampra, né, todo mundo sentado na roda, na praia, que vontade, né, de estar junto ali, de participar de um momento assim. Mas sabemos, né, infelizmente a gente não pode se encontrar nesse momento presencialmente. Por outro lado, felizmente, isso nos proporciona esse momento, né? Essa troca. A gente está aqui do outro lado, né? Do Brasil. Tudo bem, não é tanto outro lado assim. Mas é longinho, né? e poder estar aqui conversando com vocês. Então, muita gratidão mesmo. E falando em gratidão, vamos fazer aqui a nossa primeira música, que fica como uma prece também, né? Inicial. Isso. Que é uma música composta pela Juliana. E se chama Gratidão. Então, vamos compartilhar com vocês. É no verde das árvores, é no azul do céu que vemos o Pai, o Criador. É na vida abundante, é no amor, na semente, na natureza perfeita que vemos o amor. Ó Pai, ó Criador, gratidão, gratidão, gratidão. Na letra cantada, no sorriso inocente, no abraço quentinho, na família da gente. Ó Pai, ó Criador, gratidão,
Gratidão, gratidão, é no suspiro da vida, é na alegria do ser, é na luz que ilumina o nosso viver, prosperidade infinita da mente que crê, felicidade eterna vale mais do que ter. Ó Pai, ó Criador, gratidão, gratidão, gratidão. Ó Pai, ó Criador, gratidão, gratidão, gratidão. E é isso aí. Assim que seja. Que assim seja. Vamos dar continuidade. Vamos aproveitando essa música, que é justamente para falar da gratidão que temos em várias partes da vida, em vários momentos, na convivência, nos aprendizados. A gente pode pensar na fé, que é o capítulo, né, que a gente vai falar hoje. São os itens que tem, né, no capítulo da fé transporta montanhas. E aí a gente pode... O capítulo ele se inicia com aquela passagem onde um pai leva seu filho para Jesus, né? Pedindo para Jesus ajudar ele, porque os discípulos não tinham conseguido auxiliar ele, né? Que ele tinha um demônio no corpo e que eles não tinham conseguido. E aí ele fala, né? Que eles são incrédulos, que se eles acreditassem, eles poderiam mover as montanhas. Então, quando a gente tem a gratidão, quando a gente percebe, né, como a vida funciona, como as coisas chegam até nós, quando a gente entende os conhecimentos que o Evangelho nos oferece para colocar isso em prática, a gente pode perceber como a gente pode mover montanhas, né? E aí a gente vai ser grato. A gente vai ser grato a todos os momentos, a todas as pessoas, a todas as situações. E aí a gente vai entender que essas montanhas, elas são também a moral. Elas são... Para a gente mover essas montanhas, também tem a ver com as dificuldades que a gente enfrenta, tem a ver com o egoísmo, tem a ver com a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o fanatismo. Então, quando a gente quer se melhorar, quando a gente percebe que a gente pode ser muito melhor e a gente pode ter muito mais, né? Estar muito mais envolvido em luz e a gente colocar essa fé e eu vou conseguir e pedir essa ajuda para o nosso Pai, para o nosso Criador, contar com o apoio dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, a gente vai entender que a gente pode transportar qualquer montanha, né? Desde os vícios, das paixões, das nossas dificuldades no dia a dia. E essa fé, que é a fé que vai transportar essas montanhas, ela precisa ser sincera, ela precisa ser do coração, ela precisa nascer, ela precisa brotar de dentro. Então, quanto mais a gente se colocar à disposição para orar, para fazer o bem, para fazer preces, para meditar, para cuidar da saúde, para cuidar do outro, para cuidar da natureza, dos animais, mais a gente vai estar se conectando com a divindade dentro de nós, mais a gente vai estar dando oportunidade para a nossa centelha divina brilhar cada vez mais. E aí sim, a fé que a gente vai ter nessa situação, nessa fé ativa, vai transportar qualquer montanha que a gente precisar ou que a gente mentalizar, né? Porque sabemos que nós estamos aqui almejando
uma condição melhor, né? Se a gente evoluir, se a gente nos iluminar, se a gente puder ser mais caridoso a cada dia, e com a gente também, porque essa caridade, essa forma de fazer o bem, ela não é só com os outros, da mesma forma como ela não é só material, ela também é moral, mas ela também é com a gente. Nós estaremos em posições melhores e nós estaremos mais disponíveis a ajudar e ser instrumento do bem. Tem uma parte interessante nesse item, né? Esse primeiro item é o poder da fé, que ele fala para a gente tomar cuidado, que a gente não pode confundir essa fé com presunção. Então, é interessante a gente estudar, a gente olhar à nossa volta, nos conhecer, né? Porque a gente recebe dicas a todo instante, então a gente não pode dizer, eu vou me colocar em perigo porque a fé, porque Deus vai me salvar. Deus dá o conhecimento, ele dá a oportunidade. Se você quiser fazer o bem, se a gente quiser fazer o bem e falar, Deus me ajuda, ele vai te ajudar. Se você quiser superar um vício, ele vai te ajudar. Se você quiser aprender a conviver, quiçá tolerar, né? Até que a gente possa amar algumas pessoas complicadas na nossa vida, ele vai te ajudar. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque aquela presunção, eu vou fazer qualquer coisa a todo custo, não é inteligente, né? Então a gente precisa ter essa conexão com eles lá em cima, para que seja essa fé sincera, que realmente seja eficaz no nosso dia a dia. Quer falar alguma coisa? Eu queria. Então vai. Não, na verdade, que eu não sabia se você ia falar, mas já que ela aproveitando a deixa, destacar um ponto que fala também ali nesse item do Evangelho, que é a fé sincera é sempre calma. E é um complemento, na verdade, né? Pois com a inteligência e compreensão das coisas, sabe que tudo vai dar certo. E quanto a gente não precisa de calma nesse momento que nós estamos passando, né? Por mais que a gente escute em mensagens, né? Dos mentores ou dos amigos, um monte de leituras que vem falando aqui, nós estamos passando por esse momento e que a gente sabia, né? Quem está aqui nesse momento sabia que ia passar por algo assim. E outro dia eu estava brincando com a Ju, falando sobre isso, eu falei assim, sim, mas eu não me lembro que eu estava sabendo disso. Então, como é que a gente vai se preparar, né? Então, qual é a solução? Qual é o remédio para a gente ter condições de superar qualquer dificuldade através da fé, né? Era isso. E agora a gente vai entrar na próxima parte, que é a fé religiosa, condição da fé inabalável, e a gente vai iniciar o capítulo com o caminho, de Ágata Monteiro. É só porque é uma corda nova, tá, gente? Vamos lá. Essa música do caminho, ela é muito especial para nós, assim, como dividir aqui com vocês, que é nessa questão da fé e qual é o caminho que a gente deve seguir. Quantas vezes a gente se questiona, né, sobre as coisas que acontecem na nossa vida, sobre as nossas capacidades, sobre as nossas vontades, os nossos medos ou as nossas certezas. E às vezes a gente fica sem saber qual é a direção, né? Qual que é o objetivo de tudo isso. Então essa música veio como um presente, assim, num momento que a gente estava compartilhando, né, estudando bastante e descobrindo que era muito importante a gente trilhar o caminho do amor de Jesus e de Deus, mas principalmente no nosso caso através da arte, que é o nosso trabalho, né? Nós somos artistas, né, por amor e também por profissão. Então veio essa música muito bonita que se chama O Caminho.
Me encontrei, enfim, estava perdido. Depois de tanto tempo, encontrei o caminho. Me encontrei, enfim, estava perdido. Depois de tanto tempo, encontrei um caminho. E esse caminho eu sei, não vai ser fácil. E esse caminho eu sei, vai testar os meus passos. Mas não voltei com fé, confiante e sereno. Eu não vou desistir, vou seguir o caminho do amor. Vai testar os meus passos, mas vou seguir com fé, confiante e sereno. Eu não vou desistir, vou seguir o caminho do amor. Eu vou seguir com fé, confiante e sereno. Eu não vou desistir, vou seguir o caminho do amor. E para a gente seguir esse caminho, hein? Para a gente entender essa fé religiosa, a condição da fé inabalável. Uma coisa muito legal e muito importante que eles falam nesse capítulo é que a fé, ela não se impõe. E ela só nasce, ela pode nascer, né? Então a gente não pode obrigar as pessoas a terem fé, mas a gente pode ser o exemplo. Então, assim, a gente não pode nem pedir para que alguém siga o mesmo caminho que a gente, mas a gente pode ir pelo caminho e mostrar os benefícios desse caminho. A gente pode dividir, né, as belezas desse caminho, as belezas que a fé proporciona. E aí a gente conquista as pessoas a seguirem o caminho com a gente, assim como Jesus fez com nós, né? Então, a gente estudou, a gente percebeu, a gente encontrou, né? Não importa de que forma, o que importa é que a gente encontrou, né? Então, eu sou da luz, eu sou de Jesus. Vamos seguir o caminho do bem, porque é o caminho da felicidade. Uma coisa legal que ele fala também nessa parte é que a fé, ela vai além das religiões, né? Então, ela vai além das particularidades.
Jesus foi importante em todas as áreas, inclusive a ciência, a filosofia, a história. Ele está dentro de todos os panoramas. Então, o que ele ensinou independe de qual religião. Então, a pessoa que segue Jesus, que entende os seus ensinamentos e pratica, ela está no caminho dele, né? Independente de qual religião. Claro que cada uma tem a sua particularidade, os seus dogmas, cada um segue o que está preparado para aquele momento, mas o importante é que a gente perceba o quanto a fé faz a diferença na vida da gente. E muito legal que também ele mostra para a gente nesse capítulo que não tem meio termo, né? Então, existe o caminho certo e o errado. Não no sentido do caminho, das nossas experiências de vida, não é nesse sentido que eu estou falando, porque cada um tem as suas próprias experiências, está no momento certo para que evolua daquela forma. Mas vamos dizer assim, do que é certo e do que é errado. Não existe o meio termo. Então, algo ou nos aproxima de Deus ou nos afasta dele. Não existe um talvez. E é muito legal que a gente assistiu um filme que a gente sempre fala muito. Eu acho que até, não sei nem se é católico ou evangélico o filme. Não sei. Não sei, mas não importa. Mas é um né? filme não lindo. Não importa, é um filme lindo. Que o nome é O que Jesus Faria. Então, quem quiser assistir, tem no YouTube, né? É um filme antigo, assim, é um filme mais para quem quer mesmo, né? Ver essa mensagem ao vivo ali e a gente sente. Mas a mensagem é atual, né? A mensagem é permanente, né? Exatamente. Na verdade, as mensagens de Jesus, elas serão permanentes, né? A gente vai encontrar com elas nas próximas e nas próximas e nas próximas vidas. Amém. Por aí afora. Então é isso, esse caminho, essa fé, essa condição dessa fé inabalável, o que a gente pode fazer com o nosso caminho e como a gente pode mostrar esse caminho para as outras pessoas, sem impor, tendo paciência, tendo amor, tendo carinho com a gente, com o nosso próximo, assim como Jesus tem com a gente, assim como Deus, que é um Pai perfeito, tem com a gente. Quer falar alguma coisa? Não. Agora não. Então, para a próxima parte, que é a parábola da figueira seca, nós vamos cantar a olhos abertos. Que é um alerta, né? Um aviso. Então vamos lá. Olhos abertos, que é uma composição também da Juliana. E é uma mensagem muito bonita aí de como qual é a forma que a gente está levando a vida, né? Que é muito importante. Então, vamos lá. O sol aponta para o futuro, mas o passado não nos deixa em paz. Quero plantar as sementes, mas a tristeza corre atrás. Quero seguir as borboletas e com os pássaros voar. Mas como seguir em frente se a saudade está apertada? Quero cantar o amor e a alegria dividir. A vida pede olhos abertos e um coração pra sentir. O que aconteceu com a alegria? Onde foram parar os abraços? Palavras que eu conhecia hoje são apenas letras e traços. Eu quero cantar o amor e a alegria dividir. A vida pede olhos abertos e um coração
pra sentir. O espelho ainda existe, seja a mudança que deseja ver. A vida pede olhos abertos, mais do que ter, quero ser. É isso aí. Que sejamos a mudança que desejamos ver, né? Então, Sandra, o que Jesus faria? Esse é o nome do filme. Esse é o nome do filme. O que Jesus faria. E é muito legal. Tem no Netflix ou foi no YouTube? Não, acho que no YouTube. Acho que no YouTube. No YouTube. Tem muito filme legal, assim, no YouTube de religiões, de Deus, de Jesus, né? Que traz toda essa vivência, assim. A gente assiste, acha umas pérolas lá, mas que tem mensagens maravilhosas. Bom, estamos então na figueira seca. A figueira seca já é um símbolo, né, dessa parte de todas as pessoas que têm a possibilidade de fazer o bem e não fazem. Então, quantas possibilidades a gente tem no dia a dia, né? Tem muita gente que já pensa, por exemplo, na condição material, né? Mas a gente sabe que existe as possibilidades morais de se fazer o bem. Existe a palavra amiga, existe compartilhar no WhatsApp, no Facebook, uma boa mensagem. A gente pode, às vezes, se cansar de bom dias, boa tardes e boa noites, mas sempre tem alguém que fica feliz em receber. Então, a gente nunca sabe, né? Da mesma forma como, às vezes, eu sempre falo que a equipe espiritual tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, porque sempre, quando você precisa, aparece uma mensagem de alguém, né? E a gente sabe que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Aquele acaso, né? Assim que na doutrina a gente vai aprender que não existe acaso. Exatamente. Então, que a gente seja, né? Esses agentes transformadores, para que Deus possa nos usar, né? Compartilhando coisas boas, falando coisas boas. Pode ser muito engraçado, a gente pode receber uma coisa muito engraçada que a gente acabe dando risada, mas a gente sempre tem a escolha naquele botãozinho do enviar, se a gente envia ou não. Claro que o humor saudável é legal, a alegria é legal. Quem mais do que nós para saber, né? O teatro, a música, as artes, como é importante a gente ser feliz, ser alegre, não precisa tudo ser, não sei, um clima assim, né? Claro que um clima é importante também, um clima calmo e tal, mas não precisa ser triste, né? Então a gente tem essa escolha. E dessa parte eu queria ler para vocês, que eu acho que é mais fácil do que tentar explicar, que chega a ser muito legal, porque além de tudo ainda traz muita esperança. Tem o puxão de orelha, né? Se a gente quer ser essa figueira seca, se a gente vai ser essa figueira seca ou não, as oportunidades que a gente tem, mas tem a esperança. Aqui no item 9 ele fala que a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. Então, que a gente possa ao menos fazer uma prece para nós, para alguém, para o mundo, porque a prece faz a solução chegar, a prece que a gente faz chega até as pessoas que precisam em forma de solução. E para a gente dar continuidade, vamos agora falar sobre como o amor transforma, que é o nome da próxima música, e vamos falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. O Contato também é uma música coral. Também composição da Juliana. Compõe muitas coisas de arte. A gente tem que divulgar, né, gente? Nossas músicas, porque quem vai divulgá-las por nós, né? Ainda mais se são mensagens bonitas que a gente acredita, e então
Vamos compartilhar com o mundo. Aqueles amiguinhos artistas que nos inspiram, né? Né? Do outro lado. Então, o amor transforma. Acreditar no bem vale muito. Acreditar no bem vale tudo. Vale tudo. Estamos todos aqui pra sorrir e trabalhar. Estamos todos aqui para o mal enfrentar. Estamos todos aqui pra sorrir e transformar. Acreditar no amor é a saída. Acreditar em você é o caminho dessa vida. Acreditar na paz anima. Acreditar na luz ilumina. Estamos todos aqui para o bem plantar. Estamos todos aqui para a felicidade colher. Peça para a luz que te ilumine. Acredite em você, se inspire. Acreditar no amor é a saída. Acreditar em você é o caminho dessa vida. Acredite no amor. Tem amor em sua vida. É isso aí. E a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Então, que a gente tenha amor na nossa vida, que a gente tenha amor pela natureza, pelo vizinho, pelos parentes, pela família, pelos tudo, animais, né? Que a gente tenha amor por nós, que a gente possa meditar, procurar uma atividade que dê alegria, né? Em momentos onde as pessoas estão muito preocupadas em como vai ser o futuro, a gente acaba não se permitindo a um momento de lazer, a um momento... Procurar uma atividade lúdica, artística, esportiva, um artesanato, algo que nos faça bem, para que a gente possa trazer esse amor para a nossa vida. Se for para acreditar em alguma coisa, que seja no amor, né? E tem um trechinho aí neste capítulo do Evangelho, que na instrução aos Espíritos, que fala que a fé é a vontade de querer. Então, qual é a nossa fé? O que a gente quer para a nossa vida? Então, fica aí, fica a dica, né? Isso aí. Vamos acreditar no amor. Também diz que a fé tem que ser sincera, que essa fé, quando ela é sincera, ela é arrebatadora e ela é contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham. A fé aparente, só palavras sonoras, que deixam as pessoas frias e indiferentes. Ele fala para a gente ter fé na bondade, para amar a Deus, mas sabei por que o amai. Segui os vossos conselhos, mas sabei por que os segui. Porque os milagres são obras da fé. Então, olha que mensagem. Olha que mensagem, né? Uhum. Então, que a gente saiba o que a gente está fazendo. Que a gente plante o bem sabendo que está plantando o bem. Porque é importante. Porque aí a gente acredita, e aí aquele que está ao nosso redor acredita também. E é tudo o que a gente precisa, né? Para esse planeta de regeneração maravilhoso que está aí, né? Que estamos quase lá e para os próximos. Então,
que esse bem seja plantado, seja divulgado, seja realizado, seja feito. Porque quando a gente tem essa fé, as pessoas sentem. A gente não precisa falar, né? As pessoas sentem, elas vêm. Não é verdade? É verdade. Vamos finalizar? Verdade verdadeira. A última parte deste capítulo, a fé transporta montanhas, é a fé divina e a fé humana. E para este capítulo, nós escolhemos a música Acredite, que é a composição da Agatha Monteiro. Sou eu. Na verdade, o nome dessa música já é bem autoexplicativo, né? Mas eu gosto de contar que ela veio assim... Eu digo que a música veio porque é num momento que, assim, eu tô tocando violão e vem a vontade de escrever a música, ela sai inteira de uma vez só, assim, né? Então eu falo assim, a música veio, né? E veio num momento muito decisivo, assim, da nossa vida, né? Em meio a um conflito que você está pensando, será que a vida é isso, né? Será que não é possível que se Deus é tão grande e a gente vive as coisas que acontecem, como é que pode acontecer tudo isso? E no meio disso, chega uma música dessa, um presente desse, né? Então, vou compartilhar com vocês. Acredite. Eu acredito em um futuro diferente. A quem acredita, o universo traz. Basta um sorriso ao sair e ver o céu azul. É a esperança que empurra o mundo pra frente. Há tanto tempo, o tempo anda esquisito. Como fazemos pra voltar atrás? E é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Será que quem vai embora fica em paz? E a gente sofrendo e vivendo sem querer. Gente morando onde nem dá pra viver. Mas há quem espera com fé no peito e coragem. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu acredito em um futuro diferente. A quem acredita, o universo traz. Basta um sorriso ao sair e ver o céu azul. É a esperança que empurra o mundo pra frente. Eu acredito em um futuro diferente. Acredito porque existe a paz. Também tem gente que é feliz e não sabe, com medo de se permitir perdoar. E mesmo assim, alguém está olhando por nós de algum lugar. Acredite em um futuro diferente. A quem acredita, o universo traz. Basta um sorriso ao sair
um sorriso ao sair e ver o céu azul. É a esperança que corra o mundo pra frente. Uhul! Valeu! Vamos acreditar, né? E para finalizar este capítulo maravilhoso, a gente vai falar que a fé é um germe, né? Um germe, a gente escuta um germe e já pensa um germes, né? Algo ruim. Mas na verdade tem seu sentido, porque eu até fui pesquisar e é o estágio inicial do desenvolvimento de um organismo. Então, que foi depositado por Deus em todos os homens. Então, pensa nisso, né? Deus depositou esse germe na gente, então ele está lá. Mas os homens precisam querer, né? Precisam fazer ele eclodir, porque nós temos esse livre-arbítrio. Mas se a gente quiser, ele vai crescer e aí toda essa luz, todo esse bem, todos esses benefícios estarão conosco para os momentos de alegria, para os momentos de tristeza, para os momentos de aprendizado, né? E também para os momentos que a gente possa compartilhar todo esse conhecimento, todo esse estudo, toda essa arte com as pessoas. Tem mais um ensinamento do nosso irmão Jesus, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Olha que mensagem, né? Exatamente. Que recado. Então a gente precisa fazer a nossa parte, mas quando a gente busca uma resposta, uma solução e uma ajuda, olha só, ela vem. Que bênção, né? Que graça. Então, quando a gente pensa, né? Tem a parte que é muito legal também, que ele fala assim, a fé pode ser humana ou divina. Se usada para o bem na terra, para as necessidades terrestres, o triunfo é certo. Se usada de forma divina para as aspirações celestes, para encher a vida de nobres e belas ações, encontrará a força necessária para realizá-la. Então isso responde à pergunta, mas e se eu quiser montar um projeto do bem? Vai ter ajuda, é só você pedir. Está escrito ali, as nossas aspirações celestes, se for para o bem, se for para a gente se melhorar, se for para a gente ajudar o próximo, se for para a gente compartilhar, então a gente vai receber essa ajuda. E as aspirações celestes, né, nem se fala. Então, todas as possibilidades que a gente vai ter, né? Diga lá, Agatha. Não, só queria um pouquinho de água. Ah, tá. Tá. Obrigada. Todos têm essa força em si e seriam considerados prodígios, pois realizar o que deseja é uma condição das faculdades humanas. Gente, olha isso. Então, realizar o que a gente deseja é uma condição da faculdade humana, né? Então, poxa vida, vamos pensar mais nisso, vamos escrever bilhetinhos e colocar pela casa, eu mereço ser feliz, eu mereço fazer o outro feliz, que eu possa compartilhar o bem que chega a mim, que eu possa compartilhar o bem que tem a mim, né? Que esse é o segredo. E agora, para finalizar, aquele momento... Você não mostrou a... eu não mostrei mesmo, mostra, gente. A gente tem mostarda em casa, olha, para mostrar. Fala, né, que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha, não dá nem para a gente seria capaz de mover montanhas. E quais são as montanhas que nós somos capazes de mover, né? Que é aqui. Exatamente. A gente tem, eu até trouxe, esqueci. Mas, para finalizar, a gente queria deixar uma mensagem para vocês, agradecer por esse momento, agradecer pelo convite, agradecer por poder compartilhar, né? Que a luz de Jesus chegue a todos nós, chegue até vocês e que possamos dividir esse bem com todas as pessoas. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo convite. E queríamos dizer que a gente queira ser melhor, que a gente queira
ver um mundo melhor. Peça a Deus, leia sobre o que Jesus ensinou, pois a fé transporta montanhas. Basta querer e agir, porque a bondade também se aprende. Obrigada. Nós que agradecemos. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Que assim seja. Gratidão, gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Vamos com certeza receber, aliás, compartilhar com vocês aí o Evangelho na praia. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abração imenso. Até a próxima. Até.